Parece que os negros não têm passado, presente e futuro no Brasil. Parece que sua história começou com a escravidão, sendo o antes e o depois dela propositalmente desconhecidos. Esta é a afirmação do antropólogo Kabengele Munanga, professor do Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e Humanidades da USP. Não à toa, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, baseado na história envolta em mistérios e lendas de Zumbi dos Palmares, escravo que liderou um quilombo em Alagoas, no século XVII. Ainda assim, é constante a reclamação, por parte de ativistas, de que negros e negras proeminentes na história brasileira continuam sendo deixados de lado nas aulas de história. Conheça alguns deles. Zumbi dos Palmares. No século XVII, Zumbi foi capturado por bandeirantes ainda bebê e entregue ao padre Antônio Melo, em Porto Calvo, região do Rio São Francisco. Sabe-se que ele foi batizado pelo padre com o nome de Francisco, mas a data de seu nascimento não é conhecida. Com 15 anos, Zumbi conseguiu fugir para o Quilombo dos Palmares, atual região de Alagoas. O Quilombo dos Palmares foi o maior das Américas, abrigando cerca de 20 mil habitantes em 11 povoados. Zumbi liderou a luta contra a escravidão, e reuniu não apenas muitos negros que fugiam das senzalas, mas também indígenas e brancos insatisfeitos com o regime escravista. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares e chefiou a luta de resistência contra os portugueses, que durou 14 anos e terminou com a sua morte em 1695. Mesmo carente de armas, o Quilombo dos Palmares tinha uma eficiente organização militar. A comunidade resistiu a 15 expedições oficiais da coroa. Na 16ª expedição, depois de 22 dias de luta, Zumbi foi capturado, morto e esquartejado por bandeirantes. Sua cabeça foi enviada para o Recife, onde ficou exposta em praça pública até se decompor. Dandara dos Palmares. Assim como Zumbi, não há registros do local nem da data de nascimento de Dandara. Acredita-se que ela foi levada para o Quilombo dos Palmares ainda criança. Lá teria aprendido a caçar, lutar capoeira e manusear armas. Foi uma das líderes do exército feminino em Palmares e mulher de Zumbi, com quem teve 3 filhos. Depois que o Quilombo foi tomado pelos portugueses, em fevereiro de 1694, Dandara cometeu suicídio para não ser capturada e voltar à escravidão. Milton Santos. Milton Santos nasceu em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia. Filho de 2 professores primários, ele tornou-se um dos geógrafos negros mais conhecidos no mundo. Sua formação, no entanto, não era em geografia, e sim em direito pela Universidade Federal da Bahia. Santos foi o precursor da pesquisa geográfica na Bahia, e na década de 90 tornou-se o único pesquisador brasileiro a ganhar o prêmio Valtrin Lud, considerado o Nobel de Geografia. No mesmo período ganhou um prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, pelo livro A Natureza do Espaço. Após o golpe militar de 1964, o baiano foi perseguido e preso pelo regime, por ter sido representante da Casa Civil na Bahia durante o curto governo de Jânio Quadros. Com a ajuda do consulado da França, conseguiu asilo político na Europa. Apelidado de cidadão do mundo, Milton Santos recebeu 20 títulos de doutor honoris causa, de universidades da América Latina e da Europa. Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos científicos. Morreu em 24 de junho de 2001. Machado de Assis. Filho de um mulato pintor de paredes e de uma imigrante portuguesa que trabalhava como lavadeira, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. A escravidão foi abolida somente 49 anos após o seu nascimento. Por causa do preconceito racial, ele teve acesso limitado ao ensino e se tornou autodidata. No seu primeiro trabalho, em uma padaria, aprendeu com a patroa a ler e traduzir em francês. Aos 17 anos se tornou tipógrafo na imprensa nacional. Passou a colaborar para diversas revistas aos 19 anos e pouco depois trabalhou para jornais como Correio Mercantil e Diário do Rio de Janeiro. Machado de Assis se tornou um escritor conhecido a partir de 1872, com a publicação do romance Ressurreição. Ele foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O livro Memória Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, é considerado sua maior obra e uma das mais importantes em língua portuguesa. O romancista morreu em 29 de setembro de 1908. Lima Barreto.
Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, neto de escravo e filho de professores. Em 1897, menos de 10 anos após o fim da escravidão, ele foi aceito na importante Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, o único negro da sala. No entanto, ele abandonou a universidade em 1902 para cuidar do pai, que sofria uma doença mental. Lima Barreto tornou-se funcionário público para sustentar a família, e nas horas vagas escrevia reportagens para o jornal carioca Correio do Amanhã, denunciando o racismo e a desigualdade social no Rio de Janeiro. Um dos principais romances brasileiros, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi o segundo romance publicado por Barreto. Ele morreu em 1922, aos 41 anos, considerado louco. Deixou uma obra de 17 volumes e nunca recebeu nada para escrever nenhum deles. Seu reconhecimento como escritor veio somente após a morte. Em 2017, foi homenageado da Feira Literária de Paraty, um dos maiores eventos da literatura brasileira. E nesta lista, citamos alguns nomes de negros importantes para o Brasil que deveriam ser mais abordados dentro da sala de aula. E você, o que acha? Diga nos comentários. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe um like e clique no sininho. Assim será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E até a próxima!